Já tem gente entrando. A Juliana já apareceu aí. Ju, vou só esperar o pessoal entrar pra te chamar, tá bom? Alô, já entrou. E aí, pessoal, tá ouvindo? Tá travando? Como que tá? Tá tudo certinho? Já coloquei o fone logo hoje. Tem uma galera entrando aí. Ah, tudo ok. Show. Tem alguém aí pela primeira vez? Tem bastante gente chegando. Boa noite pra todo mundo que entrou agora. Show. Acho que já entrou bastante gente. A gente já pode começar, né? Tá todo mundo ouvindo bem, né? Tá certinho o áudio. Então, galera, a nossa convidada de hoje é a Juliana, nutricionista também, embaixadora aqui da Raiz Foods. Ela vai falar de um tema que é bem polêmico e bem pedido pelo pessoal, que é o jejum. Ela vai falar de jejum intermitente pra gente. Eu vou chamar ela para entrar. Ah, só lembrando, para quem não. Ei, Ju, boa noite. Boa noite, Tudo bom? tudo ótimo. Estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo, não sei o pessoal. Eu vou só passar um recadinho pro pessoal. Não sei se o pessoal tem gente aqui que veio pela primeira vez, mas a gente sempre dá uma surpresinha no final das lives. Então, só avisando pro pessoal aí, quem ficar até o final, tem sempre uma surpresinha aí. Quem já tá acompanhando a gente já conhece, já sabe que sempre tem um agrado no final das lives. Então, Ju, boa noite. Boa noite, tudo bom, Mai? Tudo jóia? E Eu aí, assunto polêmico, né? Muito, muito. Achei interessante você trazer esse assunto porque é o que a galera tem muita dúvida, né? É, Inclusive geral, eu. muita gente, acho que de uns 5 anos para cá, o jejum tem sido uma dúvida constante. E apesar da gente sempre falar, é legal ter um profissional cuidando, orientando, eu acho que a informação é o maior domínio que a gente tem para não errar, né? Então, para pelo menos a gente Exatamente. tentar sozinho, dar o primeiro passo, mas com segurança, acho que é sempre bom a gente esclarecer. E de quem entende do assunto, né? Acho que é o mais importante, porque tem muita informação por aí, mas nem sempre boa, né? Sim, muita informação. Mas eu acho que assim, eu acredito que o básico, sendo bem feito, é muito melhor do que a gente colocar pirueta demais e acabar se atrapalhando. Então, assim, espero que a galera que esteja na live consiga já pelo menos dar os primeiros passos no jejum na segurança. Ótimo. Então, Ju, antes de começar o assunto, fala um pouquinho sobre você para o pessoal. Então, meu nome é Juliana Andrade, sou nutricionista, sou especialista em nutrição esportiva e estou finalizando uma formação em terapeuta Ayurveda. Trabalho com consultório particular há mais ou menos 6 anos, estou há 8 formada. Muito E tempo. mais ou Hã? Bastante tempo. Bastante tempo. Já cuidei de um time de futsal aqui do estado do Espírito Santo. Então, a parte esportiva sempre teve muito presente. Só que Sim. a demanda do emagrecimento e da qualidade de vida foi crescendo e eu fui me apaixonando e acabei incluindo aí. Já que exercício tem que ter em qualquer fase, em qualquer área da nossa vida, né? Sim. Se encontrou, então, né, na profissão. Exatamente. Bacana. Então hoje eu tenho a minha clínica junto com o meu esposo, onde a gente tem alguns profissionais que formam uma equipe multidisciplinar, porque sozinho a gente também não é nada. E estamos caminhando Sim. por aí.
Muito bacana, muito interessante. E dá pra ver que você gosta mesmo, né, disso. Gosto. Eu falo que assim, eu caí de gaiato na nutrição, porque a minha história vem é, repleta de uma infância de obesidade, né? Então, assim, sofri com dietas de endócrino da fase antiga, assim. Sim, sim. Então, trabalhar com uma alimentação saudável, mais leve, consciente, eu falo que assim é libertador para mim, tanto em praticar quanto em ensinar. Você consegue hoje ajudar outras pessoas, né? Sem dúvida. Pelo menos para não passar os perrengues que a gente passava antigamente. Pegar um atalho aí, né? De não precisar cometer os mesmos erros. Ah, sem Interessante. dúvida, sem dúvida. Muito bom. Eu acompanho seu perfil, vejo que tem receitas maravilhosas. Nossa, sensacional. Ah, com os produtinhos da raiz fica tudo mais fácil, né? Né? Com certeza. É bem Não, prático, né? e eu falo assim, ninguém precisa ser mestre, sabe, chefe de cozinha, mas a gente tem que saber Sim, se virar, porque é aquilo que a gente está colocando para dentro da gente, né? Então, o mínimo de cuidado, falo que passar fome a gente não pode passar, não. O básico tem que ser feito. com certeza, com certeza. E é aquela coisa, né, do básico funciona. Que às vezes a pessoa acha que tem que ser difícil, tem que ser o caro para começar, né? E não precisa. Não, não precisa. Lógico que assim, eu falo que as cerejinhas do bolo são sempre bem-vindas, né? O que a gente pode fazer para dar uma elaborada, um toque a mais, vai deixar a nossa alimentação mais agradável, né? A gente vai ter mais aquele gás de manter, às vezes até no final de semana, a regrinha da alimentação. Mas se a gente for no basicão, sabe? Feira, tudo direitinho, a gente super consegue ter uma alimentação bem legal e ter resultados incríveis. Sim. E o que a gente vê ali nas receitas de vocês também, que às vezes um produto serve para fazer várias Mil coisas, né? coisas, isso aí. A versatilidade, assim, é outra coisa. E você não precisa de enjoar, né? Fazer sempre o mesmo alimento da mesma forma vai ter sempre o mesmo gosto. Agora, você preparar de formas diferentes, nossa, outra vida. Exatamente. Bem interessante. A gente agradece por você compartilhar o conteúdo, as receitas que tem ajudado muito. Ah, eu que agradeço. E sobre o tema, conta um pouquinho pra gente, o que é o jejum, como que a gente pode começar. Fala aí que tá todo mundo curioso. Vamos lá. Muita gente pergunta: o que é o jejum? Como que eu posso começar a fazer? Mas a gente esquece da onde ele surgiu. O jejum intermitente ele ficou conhecido quando veio um protocolo, né, uma estratégia alimentar que foi a low carb high fat. E aí, quando a gente começou a trabalhar jejum natural com a low carb, veio a Sim, estratégia do jejum intermitente e aí as coisas se misturaram. E aí eu acho que é esse o ponto que as pessoas acabam atrapalhando e dizem que não deu certo. Então, assim, vamos voltar um pouquinho para a gente entender como fazer esse jejum intermitente, mas entendendo o que é o jejum natural, que eu acho que é o primeiro passo que a gente tem que dar. A gente vem de uma criação, uma cultura que a gente tem horários para poder comer. A nossa vida é bem cronometrada, né? Mas devido à questão da sim. indústria alimentícia, de modo geral, a gente começou a ter muita demanda em organizar a alimentação e ter tudo muito prático. Então, os industrializados vieram e antigamente os industrializados eram sim produtos cheios de bruxarias, né, que a gente chama conservante, estabilizante, corante, adoçante, realçadores de sabor. E tudo isso que foi adicionado, ele aumentava o nosso apetite, então induzia a fome. Daí, a base dessa alimentação também sempre foi rica em carboidrato. O que é esse carboidrato? Raízes, cereais, grãos, farináceos, biscoitos, pães, macarrão. Então, a nossa base era assim. Então, era de café da manhã, pão com manteiga e café com leite, um lanchinho, uma fruta, que apesar de ser fonte de fibras e antioxidantes, é fonte de carboidrato. No almoço, arroz, feijão, carne e uma verdurinha lá, só para dizer que tem um verdinho no prato. À Sim. tarde, um pãozinho com alguma coisa, uma geleia, por exemplo. E à noite, repetia o almoço. Daí, o que acontece? A nossa alimentação rica em carboidrato
faz com que ative um hormônio chamado insulina. E a insulina, ela vai pegar essas fontes de carboidrato do nosso corpo, né, no nosso sangue, a glicose, e vai gerar energia para a célula. Só que, se a gente tem energia para poder gastar, ótimo, o crédito bate. Mas se você não gasta o suficiente, que é o que normalmente acontece, aí que a coisa pega, né? Que é onde a gente começa a engordar. Sim. E aí o pessoal quer o quê? Nossa, eu vou fazer o jejum, porque eu vou ficar sem comer, então eu vou emagrecer. Só que não funciona dessa forma. Você precisa de reestruturar a forma do seu corpo e utilizar essa fonte de energia. Então a gente precisa de mostrar para o corpo que ele não tem que comer, pelo menos nesses intervalos regulares, sabe? De 3 em 3 horas. Como que a gente faz isso? A gente tira um pouco a demanda excessiva, né, de carboidratos. Então, a gente traz mais fontes naturais, frutas, verduras e raízes. Deixa de ter tanto medo com as gorduras naturais dos alimentos. Então, você pode comer uma carne, mas não precisa ser só patinho, peito de frango. Você passa a comer as outras carnes que têm um pouquinho mais de gordura. Então, por exemplo, uma sobrecoxa de frango, ou um bife de picanha, uma alcatra, enfim, uma carne de porco que é um pouco mais gordurosa. Então, você vai trocando algumas coisas para que o seu corpo tenha mais saciedade. Tem duas coisas que dão sabor na nossa alimentação, que é o açúcar e a gordura. Os dois não deveriam estar juntos, tá? De modo natural. Tem um professor que sempre fala, o Murilo Pereira, ele é especialista em intestino. Ele fala o seguinte: Deus é muito perfeito. Ele cria o doce, a fruta e ele cria a gordura, o abacate, por exemplo, né? O sorvete, que é açúcar e gordura, é o homem que fez, então não presta. Sim. Na natureza não tem misturado, né? Não, não tem. Então, o que acontece? Quando você trabalha o jejum, você dá uma amenizada nessas fontes de açúcar, né? As fontes de carboidrato. Coloca no lugar as fontes de gordura, para que você se sinta saciado. Já reparou que quando, por exemplo, você vai no self-service mesmo, e aí você tá de dieta, aí você põe aquela saladinha no prato e coloca um peito de frango grelhado, certo? Normalmente quem começa a fazer dieta faz isso. E aí, 2 horas depois, você tá morrendo de fome. Tá louco pra fazer o lanche da tarde, que é as castanhas lá com fruta seca. E acaba descontando depois, né? Exatamente. Agora, por exemplo, quando você vai num churrasco, mesmo que não seja, sei lá, o dia inteiro, normalmente você almoça no churrasco, mas você chega em casa, você chega a estar empazinado, que você não quer nem ver comida na frente, não é verdade? Exatamente. Isso acontece não é só porque você comeu muito, né? O que não deveria acontecer. Mas porque a carne, de modo geral, ela tem mais gordura e ela acaba lentificando o processo de absorção e digestão. Então, a gente entende o seguinte: fazendo essas trocas, você não precisa de comer de 3 em 3 horas. Daí você começa a entender o que o seu corpo está falando com você. Você está com fome mesmo? Para que você vai comer só para cumprir o horário? Se você comer e não gastar, você vai acumular. Isso é necessário? Então, aí a gente começa a colocar em prática o jejum natural. Então, você reduz as fontes de carboidrato, principalmente as industrializadas, e aí passa a não ter medo da gordura e respeitar a sua fome natural. Quando você passa a fazer dessa forma, normalmente você já começa com os primeiros protocolos de jejum, que são 12 e 14 horas. Isso acontece naturalmente. Daí a galera fica louca, fica, nossa, eu tô fazendo jejum e tá tudo certo. Só que, na verdade, isso é um jejum natural. Agora eu vou explicar a diferença do jejum intermitente. O jejum intermitente, ele veio para esse público que já conhece a fome, que já sabe identificar quando é uma vontadezinha de comer, de beliscar e tudo mais, ou quando realmente é uma fome, uma necessidade fisiológica do corpo. Quando você já entende dessa forma, aí sim você coloca uma estratégia. Então, a gente começa com uma refeição completa, pensando nesse período que a gente não vai comer. E aí, traça quantas horas a gente vai ficar sem comer nada. O que entra no jejum? Jejum raiz, tá?
café, chá e água, sem adoçante, sem açúcar, purinho. E aí sim, a gente pode fazer diversos protocolos. A gente pode fazer protocolo de 14, de 16, de 18, 22, 20, 24 e por aí vai. Tem uma galera que faz 36 horas, tem vários estudos aí Nossa, de dias em jejum, mas lógico que não é para qualquer pessoa, né? Precisa de uma evoluídos, né? preparação. Isso, exatamente. E ao contrário do que muita gente pensa, jejum não é uma competição. Não é quanto mais horas eu fico sem comer, mais resultados eu tenho. Não é isso que acontece. Jejum é uma estratégia. Então, talvez você se preparar para fazer 3 vezes na semana um jejum de 16 horas, você vai ter tanto resultado quanto uma vez na semana de 24. A gente precisa de experimentar e entender como que o nosso corpo funciona de acordo com cada uma das experiências que a gente vai adquirindo. A gente tem muito medo de sentir fome. A gente fala, nossa, e se eu passar mal? Mas ninguém começa a passar mal do nada, né? A gente começa Sim. a sentir algumas coisas. Então, a própria fome, ela vem em ondas. Então, você vai identificar, opa, nossa, minha barriga tá roncando. Tá, mas eu tô desesperada, eu tenho que sair correndo, eu tô fraca, minha cabeça tá doendo. Identifica esses sinais e a partir daí você toma a sua decisão, porque nós somos seres racionais. Então aí a gente vai pensar, então tá, eu vou comer agora, o que eu vou comer? O que eu já deixei preparado? E aí você vai fazer a sua refeição. Se precisar quebrar o jejum antes da hora, tá tudo bem também. O nosso corpo nem sempre tá igual todos os dias. Tem dia que você passa o Sim. dia sem comer e a coisa flui, mas tem dia que parece que assim, você come de 2 em 2 horas e o negócio não funciona. Exatamente. E eu acho que por isso que tem essa dificuldade, né, das pessoas que fazem aquela dieta regradinha e num dia funciona, no outro não, e a pessoa acaba desistindo, né? É, e aí é uma coisa também de constância, né? Você vai adaptando o que você vai fazendo no dia a dia. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que precisam de comer um prato de comida antes de começar o jejum. Mas eu tenho Uhum. paciente que não gosta de comer almoço ou jantar, por exemplo, né, como última refeição. Porque aquilo ali gera uma vontade de comer doce em seguida e aí vem uma ansiedade. Então, às vezes, prefere fazer um lanchinho, por exemplo, um iogurte com umas castanhas, com leite de coco, alguma coisa nesse sentido, em formato de lanchinho, porque isso diminui a ansiedade, ele sente como se ele acabasse de comer uma sobremesa. E aí ele esquece da comida. Então, assim, a gente precisa de entender quem somos nós no jejum, né? O que a gente precisa, como que a gente se sente. E a gente só consegue ver isso testando. E traz uma consciência para o próprio corpo, né? Do que é a fome, do que é a ansiedade, as necessidades reais, né? Porque a gente vive assim, com a comida tão acessível que às vezes você come e nem tem aquela necessidade mesmo de estar comendo, né? Come para suprir outras coisas. Você fica com aquele negócio na cabeça, nossa, mas tem aquilo ali no armário que tá me chamando. A mulherada, então, no período da TPM, costuma ter mais fome, né? Devido às nossas alterações hormonais, a gente tem realmente uma necessidade de aumento de triptofano, né? Que é a nossa sensação de Uhum, prazer. E a primeira coisa que a gente pensa é no chocolate, é no carboidrato, e aí não combina. Geralmente não combina. Se você não estiver bem adaptada aí a esse jejum, às vezes isso vai gerar tanto estresse que depois que você fizer o jejum, aí te gera um problema, que é a compulsão, né? Na hora que você vai comer, você come o triplo. E aí adiantou ficar sem sim. comer? Não, não Não, adianta. fica descontrolado do mesmo jeito, né? A intenção é justamente o autocontrole, né? Isso aí, exatamente. E aí não funciona mesmo. Em questão de efeitos, o que você acha que é benéfico? Tipo, diminui a ansiedade? O que você acha que traz de benefício para o dia a dia? De modo geral, o intuito mesmo do jejum é gerar déficit calórico. Então, você come Uhum, menos porque a sua janela alimentar ela é menor, né? Então, teoricamente, você tem menos tempo para comer, você comeria menos calorias. sim. Então, o emagrecimento, sim, acontece. Um outro intuito é reduzir picos de insulina no nosso organismo. E aí, automaticamente, você deixa
de acumular gordura. O seu corpo, ele entende que ele tem que se reprogramar e ele passa a usar a sua fonte de gordura, né, o seu estoque, como Sim. energia. Então, isso traz o emagrecimento. A redução da ansiedade, porque quando a gente trabalha com um protocolo alimentar, por exemplo, que ele tem intervalos regulares no processo de emagrecimento, tá? Geralmente as pessoas começam a ficar assim, nossa, mas tá na hora de comer. Nossa, daqui a pouco eu preciso comer. Nossa, mas o próximo lanche eu como, mas eu ainda tenho fome. E aí, quando você entra nessa ansiedade, também gera um estresse e não é legal aí para o processo de emagrecimento. Também é bem legal para quem faz exercícios, principalmente cardiovasculares. Porque às vezes você tem que comer, mas a sua digestão acaba sendo com mais dificuldade. Então, você treinar, por exemplo, num jejum, geralmente você, além de gastar mais gordura, né, você consegue ter um desenvolvimento melhor, porque o seu corpo está voltado para o exercício e não para a digestão. Então, assim, no geral, a galera da insulina, da diabéticos, por exemplo, do tipo 2, dependendo de como tiver aí o controle da glicose, o jejum pode ser uma estratégia. Não um estilo de vida, mas uma estratégia pontual, Sim. tá? Bem legal. E a questão do exercício, qualquer pessoa pode fazer em jejum? Exercício em jejum, em teoria, qualquer pessoa poderia fazer, mas não é todo mundo que se sente confortável com isso. Então é o teste, não adianta. Sim. Quando eu sugiro um jejum para alguém começar o exercício físico, eu normalmente falo para carregar alguma coisa no bolso ou na sacolinha, alguma coisa assim. Porque se começar a se sentir mal, aí você come, né? Come, espera 5 minutinhos e vida que segue. Mas geralmente a gente nem começa treinando em jejum, né? A gente coloca o jejum em outros horários para ver a adaptação, ver como sente. Aí você não vai fazer um exercício em jejum de alto rendimento, você vai começar com uma caminhada, ou vai fazer um exercício mais leve, vai praticar um yoga, né? E aí você vai vendo como que o seu corpo reage em relação a isso. Sim. Acho que a grande questão do jejum é que você pode testar. Você vai tentar. E aí, se funcionar uma vez, ótimo. Se não funcionar na segunda, você tenta uma outra vez. Se você não se sentir bem, tá tudo bem, você faz um jejum num outro momento. Isso é um outro ponto bem legal, porque muita gente pensa que o jejum ele está relacionado, por exemplo, a você ficar o período da manhã sem comer. E não tem muito Sim. isso. A gente aproveita o período da noite, né? Porque a gente está dormindo, em teoria não tem fome. Mas você pode fazer a sua última refeição, por exemplo, no almoço. E aí sim, começa o jejum, dorme e toma o seu café da manhã e faz o seu exercício, por exemplo. Entende? Então, assim, não é engessado. Você não tem que deixar de comer 18 horas e comer às 8 da manhã, entende? Então, assim, essa flexibilidade, ela é possível dentro do jejum. E acho que fica interessante para a pessoa trabalhar, aproveitar os horários do dia, por exemplo. Ah, tô no trabalho, tô em um horário que vai ser horário, né, para Ai, travou o áudio. voltou. Tinha Voltou. uma Só pergunta repete. aqui, ó. Tem uma pergunta aqui do Gabriel. Sou atleta de bodyboard. E durante as competições não consigo almoçar, apenas lanchar. O que seria bom para comer que tenha digestão rápida para não atrapalhar o rendimento durante a competição? O ideal é uma fonte de gordura para que você mantenha a energia por mais tempo. Por exemplo, uma pasta de amendoim, castanha, é bem legal. E uma fonte de carboidrato de rápida absorção para manter a sua glicose constante, né? Então, frutas secas são interessantes. Banana com pasta de amendoim é uma combinação ótima que super funciona. Você pode bater um shake de leite de coco e whey protein, que é fácil de Sim. digestão, fonte de proteína e fonte de gordura também não vai dar pico de glicose, não vai te dar efeito rebote depois. São boas opções e práticas que não vai te deixar empazinado na hora. Muito bom. É, Eu então, em relação, tem algum tipo de pessoa que não pode fazer? O ideal é que o jejum seja praticado
forma livre por pessoas saudáveis, tá? Uhum. Eu não aconselho alguém que tem algum problema de saúde começar um jejum intermitente sem entender como está a base da alimentação. Mas o jejum natural, ele deveria ser natural, né? Então, assim, você entender a sua fome, respeitar a fome, perceber se você está com vontade ou se você está com ansiedade, ou se você está estressado e está descontando na comida, essa diferenciação é algo que, no fundo, todo mundo precisa ter. Quem tem que tomar cuidado com o jejum, né? Fora as pessoas que têm algum problema de saúde. Atletas, de modo geral, o Gabriel perguntou ali, algumas pessoas que estão em processo de hipertrofia, né? Ganho de massa muscular, ou que têm competições. Se for trabalhar o jejum, ele tem que estar junto de um nutricionista, um nutrólogo, né, um profissional da saúde, para poder organizar isso e colocar de modo estratégico a não influenciar no período de competição, tá? Então, assim, tirando o aumento de massa e tirando para bom saúde de modo geral, qualquer pessoa, no fundo, pode tentar o jejum natural. Não tô te ouvindo. Não tô ouvindo. Gente, sou eu? Será que é o meu... Ah, Maísa. Vocês estão me ouvindo? Lu, o da Maísa tá mudo pra mim. Mas o meu áudio tá saindo? Ah, ok. É o seu, Maísa. Tira o fone. E agora, tá ouvindo? Ah, voltou. Foi por causa do fone. Então, eu vou tentar falar mais alto. Tá. Tem algum tipo de alimento que tem que ser evitado? Industrializados, de modo geral, não são interessantes. E farináceos, né? Fontes de carboidrato, no geral, macarrão, grãos, então arroz, feijão e trigo é bom evitar nas refeições pré e pós-jejum. No restante da janela alimentar, se ele for em equilíbrio, não tem problema, tá? Mas por que que não é legal? Porque são fontes de carboidrato de rápida absorção, e aí vai dar fome logo, e aí o jejum vai ficar meio atrapalhado. Só por isso, tá? No restante das refeições, a gente consegue introduzir sem problema. E o que você falou, que eu achei interessante, né? Que muitas pessoas devem desistir, porque você falou que às vezes a pessoa tenta uma vez, não consegue já falar, isso não é pra mim, não funciona. Então, assim, o que você recomenda para essas pessoas? Mudar os horários, diminuir o tempo? Tem uma forma que seria mais fácil de começar, além do jejum natural? Então, quando você está fazendo o jejum natural e você percebe que você consegue ficar uma média de 8 a 12 horas sem se alimentar, isso de modo natural, tá? Você pode ser um potencial praticante do jejum. A questão toda você precisa de entender qual frequência funciona para você. Eu cheguei a falar isso no início. Tem pessoas que, por exemplo, fazem 3 vezes na semana um jejum de 14 a 16 horas. E o objetivo delas é alcançado. A questão toda é essa. Fazer jejum só por fazer não vai te adiantar de nada. Você só vai queimar fosfato, sabe? Você precisa de entender o motivo. O que você busca com o jejum? Você busca emagrecimento? Você busca melhora do seu rendimento? Você busca melhora da ansiedade? Então, você tem que ter um parâmetro de comparação para saber se deu certo ou se não deu. Daí, você vai tentar os horários. Então, por exemplo, eu prefiro parar minha última refeição por volta das 5 horas da tarde. Por quê? Eu consigo me organizar muito bem para eu almoçar no outro dia seguinte. Mas tem pessoas que
chegam em casa e gostam de jantar. Ou às vezes tá lá com a família, é o momento que eles têm para poder estar ali fazendo a última refeição. Não tem problema, faz a última refeição e conta a partir dali. Ou então, tentei de outras formas, não consegui. Ok, faz o seu café da manhã bem feito e a partir daí, vida que segue, vai almoçar aí lá para as 5 horas, 6 horas da tarde e aí você vê como que é o seu desempenho. Então, assim, às vezes o seu jejum não vai ser muito longo, mas você consegue ter um controle do número de refeições durante o dia. Então, tá tudo bem também, funciona para você. Eu falo para não entrar em desespero, porque assim, às vezes a gente fala, vou ficar 14 horas, aí você não consegue aquele dia por inúmeros fatores. Às vezes não é nem uma questão da organização da alimentação. Às vezes é seu dia que tá estressado, ou às vezes é o dia que tá mais ocioso, e aí não adianta. Você tá num dia relax, você quer o quê? Quer comer, entendeu? Ou, por exemplo, às vezes é um dia que você tá mexendo com comida o tempo todo. Então, tá tudo bem, a gente precisa de respeitar esse momento também. Eu falo que se você tentou de 3 a 5 vezes e não funcionou, você percebeu que te deu algo que você não gostou, não é para você. Organiza suas refeições dentro dos horários que você se sente confortável e tá tudo bem, a gente muda a estratégia. Mas fora isso, é tentativa, não adianta. Alguém perguntou. É muito individual. Eu falo que a gente tenta colocar algumas regrinhas, mas, nossa, cada pessoa se adapta de um jeito. E tem gente que toda vez que vai tentar o jejum dá muita dor de cabeça, vira crise de enxaqueca. Tem gente que, assim, não é que come o tempo todo, mas na hora que vai comer, bate aquele prato, sabe? Que é assim, comeu todas as calorias em uma única refeição, não consegue respeitar a saciedade. Então, esse tipo de comportamento não é legal, esse tipo de sinal não é legal. Não adianta você ficar sem comer para depois se sentir mal, entende? Ou então, por exemplo, tem gente que começa o jejum e o intestino prende muito, porque acaba que não bebe água suficiente, às vezes a refeição que está fazendo não tem fibra o suficiente. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Até que ponto o jejum é interessante para cada um? Porque as pessoas não são forminhas de bolo, sabe? E todo mundo igual e a mesma estratégia. Então, a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado. A Ingrid perguntou, a aveia pode ser consumida antes do jejum? Pode, não tem problema nenhum. A questão toda é como que você vai consumir essa aveia, né? Com o que você vai combinar. Então, por exemplo, com leite de vaca não seria tão interessante, porque também é fonte de carboidrato. Talvez com leite de coco seja legal, com canela, castanha. Desculpa. E para quem se adapta, você acha que acaba sendo um estilo de... Eu acho que o vídeo da Maísa travou. De novo? Não, mas eu entendi, né? Se pode tornar um estilo de vida, né? Leite de amêndoas pode, Júnior. Um leite com base mais gordurosa, né? De oleaginosas pode. Não é tão interessante, tipo, leite de arroz com aveia. São duas fontes de carboidrato. Aí não é tão legal. Tem intestino preso. Psyllium é bem legal para quem tem intestino preso, tá? Então, aí, por exemplo, você vai preparar um mingau de aveia, usa leite de coco, aveia e um pouquinho de psyllium e se hidrata bastante. Isso é bem legal. Ok. Mas você perguntou se para quem se adapta pode se tornar um estilo de vida, né? Pode, sem dúvida. E, na verdade, o estilo de vida que vira é o jejum natural, né? Porque você passa a respeitar tanto a sua fome que, naturalmente, as suas refeições ficam mais espaçadas. A questão toda é usar o jejum intermitente como estratégia, que é o que eu falei lá no início. Às vezes a gente confunde o jejum natural com o jejum intermitente. O jejum intermitente, mesmo com fome, você segura a onda e vai para cumprir aquele protocolo, entendeu? O jejum natural não. O jejum natural, na hora que você
começa a sentir aquela fome, aquela necessidade, você respeita o seu corpo e come. Então, por exemplo, tem alguns protocolos de jejum que são 24-24. Então, você come, né? Faz a estratégia alimentar, faz 24 horas de jejum, faz uma refeição completa e segue com 24 horas de jejum. Então, assim, nesses dias, nesses protocolos mais intensos, você sente fome, mas você controla. Lógico que não é uma fome desesperada, né? Porque você já está acostumado. Mas vai chegando 20 horas, as 4 horas ali que vão restando, já vai ficando, nossa, que vontade de comer. E aí você vai levando. Mas tem que estar bem adaptado para fazer isso. Mas dá sim para ser um estilo de vida. Sim, acredito que a gente aprenda a lidar com o incômodo da fome, né? Porque a gente não tem esse hábito. Sentir uma fomezinha ali, já corre para comer alguma coisa. A gente não está acostumado com desconforto. Isso é algo que o yoga fala muito sobre isso. Você tem que achar conforto no seu desconforto para poder evoluir. Quem é atleta, isso tira de letra, né? Porque você tem que estar sempre tentando evoluir dentro daquilo que você se propõe, né? E essa evolução é você ultrapassar o seu desconforto. A questão do jejum é só você entender se é um desconforto e que você consegue manter ou se é algo que vai te causar algum prejuízo depois. Então, por exemplo, se for causar uma compulsão posterior, não é interessante. Ou se você começar a ter crises de enxaqueca, não é interessante. Então, diminui o tempo. E aí a gente vai entendendo o que funciona pra gente, né? E em que período também, porque não é todo período que a gente tá fazendo jejum, né? Sim. Eu acho que no que você vê no dia a dia, assim, questão das pessoas que conseguem se adaptar, você também enxerga uma mudança de mentalidade em relação a isso? Sim. Quando você come menos vezes, você se preocupa mais com o que você está colocando na refeição que você faz. Isso sem dúvida nenhuma. Você se preocupa se você está consumindo todos os nutrientes. Você se preocupa se aquilo ali está realmente te fazendo bem, se ele está sendo suficiente para você. E no geral, você não quer ficar gastando o seu tempo mastigando, né? Você passa a gastar o seu tempo produzindo. Porque a nossa fonte de gordura, ela é bem mais energética, né? Vamos pensar que tanto o carboidrato quanto a proteína tem 4 calorias por grama. A gordura tem 9. Então, assim, o nosso corpo utilizando o nosso estoque, né, de gordura como fonte energética, você fica super ativo, o seu cérebro trabalha muito melhor, a sua concentração é muito melhor. Então, automaticamente, você tende a trazer isso para você e se preocupar mais se você está fazendo certo, o que você está comendo, quais escolhas que você está fazendo e tudo mais. Você fica mais atento ao que está ao seu redor. É bem interessante. Deixa o organismo mais sensível, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. No fundo, a gente sabe o que a gente precisa. Se a gente for pensar e recrutar nossa mente, se a gente morasse na época dos homens das cavernas, a gente saberia exatamente o que estava mais disponível. E aí, o que está mais fácil, você tende a comer mais. O que está mais difícil, você tende a comer menos. Alguns pacientes até perguntam, nossa, por que a porção da castanha de caju geralmente são 2, no máximo 3? E aí a gente traz isso. Se você fosse encontrar castanha, nozes, né, oleaginosas de modo geral na natureza, você ia encontrar ela como? Descascadinha, bonitinha, salgadinha? Ou você ia ter que tirar ali de dentro daquela amêndoa, ia dar um trabalhão e você ia ter que gastar energia para poder realmente consumir ela? Então, pensando nisso, quando a gente começa a praticar o jejum, a gente começa também a entender o que o seu corpo está pedindo mais e o que ele acaba rejeitando automaticamente. A própria natureza já dá os sinais, né? Daquilo que a gente precisa e daquilo que nós somos, né, parte da natureza. Eu acho que a gente esquece isso, que o ser humano é dominante.
Mas nós somos parte da natureza, a gente faz parte desse ecossistema, então tudo se interliga. A partir do momento que a gente se entende como parte disso, a gente busca o que é mais natural, a gente busca o que é mais saudável para a nossa vida, né? Eu acho que todo mundo adora uma exceção, adora uma receitinha, uma gordice, mas é pontual, né? Não é algo que está ali todos os dias no nosso dia a dia. E vejo que tem aumentado muito, né? Esse interesse das pessoas por melhorar a alimentação, por se preocupar com o que estão comendo, né? Inclusive a gente está resgatando essa coisa do preparo do alimento em casa. Eu acho muito interessante isso, de permitir ter mais qualidade na alimentação, né? Nossa, sem dúvida. Eu acho que assim, a gente tem que ver o que a gente está vivendo, né? E tentar enxergar também os pontos positivos. Porque tudo nessa vida tem os pontos negativos, mas tem as vantagens. E a pandemia trouxe muito isso pra gente, né? A possibilidade de cozinhar, a possibilidade de preparar o alimento, de entender o que fica mais gostoso, de compreender até prazo de validade, né? E tem pessoas que não têm muita noção do quanto dura um alimento na geladeira, ou se é melhor conservar na geladeira ou fora dela. Então, tudo isso faz com que você não tenha que cumprir tantos protocolos, né? Então, até em casa, quando tá a família toda, a gente tira como exemplo o almoço de domingo. Normalmente, o almoço de domingo é mais tarde do que o tradicional, né? Se for pegar as famílias bem tradicionais, o almoço de domingo é mais tarde. Por quê? Tira-se a responsabilidade da hora. Então, se você for parar para pensar, você até faz um jejumzinho aí, 1, 2 horas a mais sem se alimentar, né? Então você vê que isso é naturalmente do ser humano. A gente é que acaba burlando pela correria, pela organização e coloca a hora para tudo, né? Ou seja, quando a gente quer, a gente consegue esperar, né? Sim! Gente, é algo que assim, eu falo que achar o motivo certo. Quando a gente estava aprendendo jejum, assim, fazendo alguns cursos, eu lembro que uma nutricionista usou o seguinte exemplo. Ela falou, se você está no meio do shopping e está fazendo compras, você está morrendo de fome, mas você quer terminar de fazer suas compras. Morreu por causa disso? Não. A gente consegue segurar um pouquinho. Você tá lá na glória, naquela muvuca de antigamente, né? Porque agora não tem aglomeração. Mas você vai parar para poder simplesmente comer porque você tá morrendo? Quantas vezes a gente tá com fome trabalhando, mas tem que terminar de produzir um conteúdo, tem que terminar de redigir um documento, ou tem uma reunião, a barriga tá roncando lá na reunião, mas você tá lá, você não pode sair. E aí, não consegue segurar? Então, é uma questão de prioridade, né? A gente é muito imediatista. E manter o foco, né? E outra, a gente tem estoque de gordura. Se a gente tem estoque de gordura, o corpo vai saber de onde tirar. Não tem que estar 100% disponível a todo momento, né? A gente não estaria na natureza e tipo, tô com fome, vou caçar um bicho. Entende? Então, assim, calma. Vai dar certo, dá tempo de chegar em casa e comer, dá tempo de organizar. Então, é só ter um pouquinho mais de calma. Vamos repensar os lanchinhos agora. Verdade. E não que, assim, eles não possam existir, né? Mas eu falo que é muito mais válido um lanche completo. Então, ao invés de você pensar só na fruta com a castanha, pensa numa panqueca com a fruta, a castanha, o queijo, um café com leite. Olha que refeição bonita que fica. Então, uma refeição completa, com fibra, vitamina, fontes de carboidrato, fontes de proteína, fontes de gordura de forma completa. Você vai conseguir sustentar mais tempo sem se alimentar? Porque você está bem nutrido. Não adianta você querer fazer o jejum comendo 2 castanhas. Você vai morrer de fome, vai ficar estressado. Isso não é saudável. Então, assim, tem essa questão, né? Você pode fazer o lanchinho, mas pensa no lanche completo. Pensa em todos os nutrientes que você está trazendo ali, que vai te saciar e que você vai aguentar esse período de inanição. É porque às vezes as pessoas podem se confundir também, né? Achar que por estar comendo menos, não está comendo o necessário, né? Então, essa é a questão, né? De você estar colocando todos os nutrientes que é preciso. Sim, exatamente. Não precisa de você. Você já está restringindo em vezes que você vai comer, né? Em quantidade de refeições. Você não precisa de restringir
em qualidade alimentar. Ao contrário, você melhora a qualidade alimentar. Você vai fazer refeições completas que vão trazer os nutrientes necessários. E o que eu acho interessante também, que eu acho que o jejum deve ajudar nisso. O que acontece com muitas pessoas assim que começam a fazer dieta, tem aquela coisa do beliscar, né? Vê uma coisinha ali, pega um pouquinho, aí depois fala, ah, a dieta não funciona, mas assim, não sabe a quantidade de caloria que está ingerindo a mais, né? E na verdade a gente tem que entender que a alimentação, ela muitas vezes é a válvula de escape para N outras coisas que estão ao nosso redor, estão na nossa vida. No Ayurveda a gente fala, né, que nós somos o que digerimos. E não necessariamente é o que a gente digere de alimento. Né? Às vezes a gente está ali com uma mágoa não digerida, a gente está aí com um problema não digerido, um sentimento de ódio querendo matar alguém não digerido. E aí você busca uma válvula de prazer. E geralmente a comida é fácil acesso, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O primeiro passo, né, que é a prática do jejum natural, de respeitar a fome, entender esses sinais do seu corpo, é o primeiro ponto para você entender se você está comendo por fome ou porque tem coisas aí mal digeridas dentro da gente. Isso é um trabalho de autoconhecimento, né? A gente coloca como estratégia alimentar, mas tudo começa com passo a passo, com a vivência e o trabalho de autoconhecimento. Muito interessante. Acho que traz aquilo que você falou de mudar a qualidade da comida, né? As pessoas começam a mudar a mentalidade, né? Ver a função real da alimentação, que é nutrir, e começa a mudar a qualidade da comida também. Sim, a gente desenvolve, né, de outra forma. A gente está aí numa vibe de produção, 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 né? A gente tem que ser altamente produtivo. Só que qual é o tempo que a gente consegue ser altamente produtivo, né? Então, assim, eu acredito que a nossa expectativa de vida cresce a cada dia, principalmente porque a gente tem percebido um cuidado maior, né? Com a nossa alimentação, com o estilo de vida, com a atividade física, com esse trabalho de consciência corporal, mental, né? E tudo mais. Então, na verdade, tudo é um encaixe, né? Entra num pacote completo. É impossível falar de alimentação sem se adentrar em todos os outros âmbitos da saúde. O que a gente tenta trazer bastante aquilo que está integrado, né? Corpo, mente e espírito. Eu acho que tem que andar em conjunto, assim. Sim. Alguém está pedindo para poder responder as perguntas, mas eu não achei a pergunta da Paty. Se você achar, Maísa, me fala. Acho que ela fez a pergunta lá em cima. Eu estou tentando subir. Se você puder enviar sua pergunta de novo, Paty Musi. Vamos lá, eu vou tentar respondendo aqui. O Júnior perguntou de leite de amêndoas, eu falei que tudo bem. Em relação ao intestino preso, eu falei do psyllium. É bom treinar em jejum? Então, foi o que a gente estava falando, né? Isso depende muito do seu objetivo, que esporte que você faz e como que está o restante da sua alimentação. Mas para potencializar a queima de gordura, o exercício em jejum de baixo e médio rendimento, ele é ok. Agora, de alto rendimento, a gente tem que tomar cuidado, tem que ser controlado aí com um profissional, monitorado junto com um profissional, para você não perder massa muscular, para não atrapalhar o seu rendimento de modo geral. A Bia perguntou, há uma mudança de paradigma? Porque há pouco tempo atrás nos diziam que o ideal era comer de 3 em 3 horas. O que mudou? O conhecimento mudou, Bia. Na nutrição, nada é uma regra. E eu acho que isso é tão libertador. A partir do momento que a gente entende que as coisas mudam e que tá tudo bem, que para algumas pessoas comer de 3 em 3 horas é legal e para outras tá tudo bem não comer, eu acho que não há uma mudança de paradigma. Eu acho que isso é libertador. E a gente precisa de entender isso.
Existem profissionais que vão continuar trabalhando com a dieta de 3 em 3 horas. E eles não estão errados, tá? É uma linha de trabalho. Assim como a gente às vezes vai, não sei, no esteticista, né? E aí eles vão recomendar um tratamento, e aí o outro vai recomendar outro tratamento, e aí daqui a pouco vai vir um tratamento totalmente tecnológico diferente, prometendo que o outro prometia antigamente, mas com muito mais eficácia. A nutrição é exatamente isso. A cada dia aumenta-se o estudo, né? A cada dia a gente conhece coisas novas, formas novas de trazer esse objetivo de cada um, né? De modo individual. Então, eu acho que é muito mais isso. É algo a acrescentar e não só a quebrar. Eu acho que isso é importante falar, né? Porque às vezes a gente fala, jejum, então é só isso que funciona. E não. Quando você... eu acho que é mais uma estratégia. A gente coloca aí no pacotinho de possibilidades. Muito melhor ter mais possibilidades do que só uma ou outra e tudo mais. Eu falo que senão a gente fica o Globo Repórter de antigamente. Acho que é por isso que é tão polêmico, né? É muito polêmico porque as pessoas querem defender uma ideia ou outra, né? Que é um ou outro. Não precisa ser assim. Por exemplo, uma coisa que eu falo é que você tem que usar o seu conhecimento que você vai adquirindo ao seu favor. Então, você pode pegar uma fase aí de comer de 3 em 3 horas e organizar a dieta de uma forma. E aí, nossa, parece que meu corpo estagnou. Ok, vamos tentar um protocolo de jejum? E aí a gente adapta a alimentação de outra forma, faz uma low carb, e aí coloca, às vezes, uma cetogênica ali no meio, ou então vamos colocar aí um ciclo de carboidratos. Então, assim, as estratégias estão aí para acrescentar e facilitar atingir o objetivo, e não só para subtrair e gerar conflitos, que isso nem tem necessidade. Serve para mudar os estímulos também, né? Exatamente. O Júnior colocou, intestino é o segundo cérebro. Sim, meu corpo depois que tirei o açúcar, me sinto muito melhor. Engraçado a gente falar sobre... Intestino também é um assunto, assim, falaria horas disso. Porque cada pessoa também absorve de uma forma diferente. A gente tem uma base saudável para nutrir as células intestinais, mas tem pessoas que digerem muito bem o carboidrato e não tem por que tirar, por exemplo, né? Tem pessoas que digerem muito bem a glicose. Tem pessoas que o glúten não faz nem cosquinha. Então, assim, por isso essa questão do autoconhecimento, né? É bom a gente ter uma noção de como funciona o nosso corpo. E quando você entende, nossa, você descobriu, assim, a fórmula para vitalidade, longevidade aí, que eu acho que esse é o principal. Isso é para poucos, né? Que a pessoa vai estar comendo aquilo que faz bem para ela, né? E não o que faz bem para os outros. E a cada dia a gente aprende que a gente não tem que comparar o nosso com o outro, né? Que o que é bom pra gente nos basta e tá tudo bem. A gente tá tendo aulas aqui sobre isso. Na Maria colocou, e exercícios físicos em jejum, por favor, me esclareça, obrigada. Falei sobre isso, né? Sobre as possibilidades, mas qual exercício fazer? Aí é um profissional de educação física, tá? A nutricionista não orienta isso. A Paty colocou, estou buscando perder peso. Faço jejum e low carb, fico bem fazendo a última refeição 8, 9 horas da noite. E voltando a comer meio-dia, 1 hora, um outro dia. Algum problema em manter isso todos os dias? Não. Se você fica bem, se você se sente bem. Inclusive, faço yoga em jejum pela manhã. A prática de yoga, ela é orientada em jejum porque ela trabalha o fluxo energético, né? Então, quando você está em jejum, funciona muito melhor, é até orientado pelos professores. Mas, assim, em relação a essa questão da sua janela alimentada, não tem problema nenhum. Se você se sente bem, tá ótimo. Agora, você pode abrir a possibilidade de tentar novas janelas alimentares. Começar, talvez, a última refeição fazer um pouco antes, para facilitar aí a digestão, né? Porque a gente comer muito tarde não é tão interessante também por uma questão de um sono de qualidade, né?
Então você pode ir mesclando isso, ao invés de, por exemplo, jantar 8 horas, janta 7 e aí você almoça meio-dia, 1 hora, ou almoça 11, meio-dia, entende? Então, assim, é legal ter essa liberdade. Eu gosto sempre de experimentar, eu sou a favor da gente sempre testar coisas novas, porque a gente pode se surpreender. Né? Exatamente. Ah, que ótimo. Temos mais dúvida? Espero que eu tenha esclarecido, né? Eu sei que é um assunto polêmico, muitos dependes. Eu sei que, assim, é horrível quando o profissional fala, ai, depende. Mas é porque realmente tem informação que, se a gente falar, dependendo da pessoa, vai passar mal e aí não é responsável. Mas eu acho que, no geral, dá pra manter, assim... Mas foi um depende esclarecido. Ai, que bom. Com certeza foi. Foi muito interessante. Eu acho que, assim, abre essa janela de possibilidades aí para todo mundo. E a gente vai, com certeza, com esse aprendizado, buscar se conhecer melhor, buscar mais orientações. Eu acredito que isso tenha despertado nas outras pessoas também. Eu acho que o conteúdo foi ótimo. Ai, que ótimo. Fico feliz. Estou à disposição para qualquer coisa, mas muito obrigada pelo convite. Muito feliz de verdade. A gente agradece que você esteja contribuindo tanto com a gente, com as receitas, com o conteúdo, está sendo incrível. A gente agradece a sua participação, foi sensacional. Ai, obrigada. Eu achei que era uma dúvida, é só um comentário. Então, antes de encerrar, vou só passar para o pessoal o recadinho aqui da surpresa que eu prometi. Gente, claro. É o cupom de desconto, tá? De frete grátis. É até hoje, às 23h59. Frete grátis para o Brasil todo. O cupom é Live Raiz 3, tudo minúsculo. Aí vocês podem entrar no site e usar o desconto, o cupom para ter desconto, tá bom? Ju, boa noite. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O conteúdo foi sensacional, você arrasou. Acho que esclareceu muita coisa para muita gente. Trouxe muito conhecimento que eu mesma nem sabia. Acho que foi incrível, contribuiu muito. Ai, muito obrigada, viu, gente? Uma ótima noite, boa semana para todo mundo e bons testes aí no jejum. Vamos continuar acompanhando suas receitas maravilhosas. Tá bom, obrigada. A Lu escreveu o cupom aí, gente. Quem tiver dúvida, show. É só ir lá e comprar que é frete grátis. Agora tá fácil. Um beijo, gente. Boa noite. Beijão, boa noite pra todo mundo. Tchau, gente.